E outra coisa também, eu só lembro que houve um momento aqui que quem ligou para assistir o posse de bola achou que o Corinthians já estava no final, já ganhou o final do campeonato. Muita coisa, hein, gente? Alto, né? Alto lá. Não, porque o Santos, porque o Palmeiras também tomou de 6 do Flamengo no ano seguinte, no Maracanã. Umas histórias com viés, assim, muito, sabe? Não, agora o Corinthians. Calma, galera. Dá falta, ó. Falta o Cruzeiro domingo, não tá morto. Que é um time melhor que o Corinthians, que joga bem fora de casa, jogou bem contra o Palmeiras, poderia ter vencido, jogou bem contra o Flamengo, poderia ter vencido. E acho que também vai. Acho que domingo não acredito que o Cruzeiro jogue tão mal. Acho que vai se reorganizar para fazer uma grande partida. E é um dos momentos do jogo. Então tá aberto ainda, está muito indefinido. É só uma primeira parte. E da mesma forma que os dois que não eram favoritos surpreenderam, seria perfeitamente normal os dois favoritos mudarem esse cenário. Não vejo nada muito próximo de definição, não. Vantagem mínima. Vantagem mínima é muito pouco no mata-mata, mesmo o Corinthians jogando em casa. Até porque nesse ano o Corinthians tem o seu pior desempenho em Itaquera. Né? É verdade. Pior desempenho. O Vessone lembra sempre isso também. Já que você citou o Vessone, ele tem lembrado isso. É verdade. Curioso, no futebol você vai do céu para o inferno em segundos. Sim, claro. O Leonardo Jardim, querido pelo nosso querido Arnaldo, quando dizia que o Cruzeiro dava gosto de ver, era o time mais sei lá o quê, era tido e havido que, olha, esse sim é um português de verdade. Não, vai incomodar o Palmeiras e o Flamengo. Vai incomodar o Cruzeiro, o Leonardo Jardim, como, sabe, o Cruzeiro veio descendo a ladeira, não jogou mal só esse jogo agora. Jogou mal mesmo. Ele deu umas cruzeiradas ao longo da temporada. Empatou. Jogou fora a chance de disputar o título. Perdeu pro Ceará. A vice-liderança, o vice-campeonato jogou fora. O Cruzeiro foi indo ladeira abaixo. Sim, exatamente. Todas as vezes que o Cruzeiro teve a chance de chegar. Isso, exatamente. De alguma maneira. Quase um Bragantino? É quase um Bragantino? Não, é o Bragantino dos grandes. É o Bragantino passar a bola para justo ele é fã do Leonardo Jardim. Mas só para não deixar passar o que o Mauro falou da história do Ryan, fosse o Daronco não saiu o gol. Porque o Ryan ia cobrar, opa, não, peraí, não é aqui. Vou fazer a barreira. Mais para trás, deixa eu fazer uma palestra aqui pro jogo e pro time inteiro, antes de você. Não teria gol, não teria o gol do Vasco. Não teria o gol. Arnaldo, vem cá, o Leonardo Jardim, que coisa, hein? Mas pode falar do... Não, vou defender o Daronco e o Rafael Klaus. O Klaus foi ótimo. Não, o Klaus foi bem. Não, foi a mesma coisa, mesma situação. A instrução para os dois que são experientes era não utilizar o VAR de forma alguma, não expulsar ninguém, não dar pênalti. Pensa quantas ocasiões o Klaus teve para expulsar a gente no Maracanã. Ontem teve 150 pega para capar, pisou na cabeça de um. A instrução era não interfira no jogo. Tanto um quanto o outro. Cada um tem um estilo de arbitragem. Se vocês repararem, os dois jogos foram comandados da mesma forma. Não interfira no jogo. Árbitro não interfira. Administre, medie, como eu falo com o Mauro César sempre. Então, muita gente implica com o Daronco. O Klaus foi mais ou menos do mesmo jeito. E não deu bola para VAR nenhum, não expulsou ninguém. Você lembra o primeiro lance do jogo? O goleiro do Vasco poderia ter sido expulso, certo? Não, amarelo, porque a bola ia estar passada, para lá. E eu gosto, eu acho melhor assim. Eu acho que os jogadores têm que decidir sem interferir minimamente. Passou bem, reparem quantos lances duvidosos ou passíveis de expulsão nós tivemos no Vasco e Fluminense. Acho que uns 5, pelo menos. E ainda bem que o Klaus deixou o jogo, contemporizou, todos eles. Inclusive o primeiro lance lá do goleiro do Vasco, quando ele sai faz a falta fora do campo, fora do gol, fora da área. O Leonardo Jardim tem um problema, sim. Eu acho que ele... e o time dele já, para quem acompanhou o campeonato todo, o time dele tem muitas dificuldades contra sistemas defensivos bem armados e que impedem a ligação Matheus-Caio Jorge, né? Os jogos difíceis, todos os jogos que o Mauro citou bons do Cruzeiro foram contra times que deram espaço ao Cruzeiro. Contra times que você vê, e o Corinthians soube se defender muito bem. Achei ótima a escalação do Bidon em vez do Garro. Formou aquela linha central com 4, os laterais não passavam do meio de campo. O Corinthians foi defensivamente só em um momento no início do jogo, quando o André Ramalho ainda estava meio frio, teve uma costura, Matheus Pereira e Caio Jorge, o Matheus Pereira chutou em cima do resto.
o Cruzeiro não conseguiu acionar os seus 2 principais jogadores, e foi assim que o Sport fez no Mineirão, que o Ceará fez no Mineirão, que o Santos fez no Mineirão e o Corinthians fez no Mineirão. E de fato, o Cruzeiro sem espaço ele tem muita dificuldade. E foi assim, e como o Juca falou, eu imagino que é diferente com o apoio da torcida, com o bafo da torcida, o Mateuzinho vai passar mais vezes, o Bidu vai passar mais vezes, é quase inevitável, mas eu imagino que o Corinthians não vai se abrir para permitir o que o Cruzeiro tem de melhor, que é o contra-ataque e as jogadas em velocidades. Então eu acho que o Leonardo Jardim... E aí, o plano B do Cruzeiro ele é fraco, o banco não oferece muita alternativa. Tinha até o Gabigol que não consegue mudar mais jogo nenhum. E quando vai para o jogo aéreo, o Cruzeiro só tem jogador baixo. Não adianta ficar levantando bola na área, né? E o Corinthians ele tem um zagueiro que é um poste, que é o Gustavo Henrique, tira todas, se defendeu bem. Então eu acho que taticamente foram duelos bem interessantes e gostei dos 2 árbitros. Quero ver os outros 2 no final de semana se eles vão se comportar bem. Sobretudo o árbitro de Itaquera, o Rodrigo Pereira de Lima, o pernambucano, que é mais inexperiente, foi considerado o melhor árbitro do brasileiro aí na premiação da CBF, mas que ele tenha primeiro pulso, não é fácil apitar em Itaquera, e deixe os jogadores definirem o jogo. Só os números importantes, eu vou passar para o Danilo e para o Trajano, só os números aqui sobre as 2 arbitragens. Vasco e Fluminense teve 78 paralisações. Cruzeiro e Corinthians, 110, o que significa mais de uma por minuto. Não, no final, eu só queria não deixar passar, porque o Arnaldo talvez o que mais preste atenção. E arbitragem, VAR, ele é especialista em VAR aqui de nós, né? O que fazer com bandeirinha? Tem instrução também para não levantar a bandeira. Teve um lance no jogo ontem que seria pênalti, que não estava impedido, 3 metros na frente, Isso. deixa seguir, entra na área, o cara é derrubado, cria uma celeuma danada, poderia ter criado, e você não levanta a bandeira. É isso. E com frequência submete o atacante ou o goleiro a uma situação de risco. Né? Claro. Não precisa. Para fechar o tema das semifinais, Danilo... Porque semifinais nós vamos ter no Mundial, né? Tem, vamos falar do Flamengo já. Tem gente que fala, não, porque o Cruzeiro vai ser o time que vai incomodar o Palmeiras e o Flamengo. Não, porque o Cruzeiro, veja bem, porque o Leonardo Jardim, toda vez esse ano que teve a chance... Todas as vezes, E nesse jogo contra o Corinthians, é o que eu falei, eu fiquei surpreso como o Matheus Pereira não deu certo, o próprio Arroio. O Arroio não acertou nada no jogo, nada. Depois entrou o Sinisterra também, que não fez exatamente muita coisa. O Romero lá tomou o amarelo. Aliás, quando teve a eleição dos melhores, eu não sei se o Pulgar não deveria ter ficado no lugar do Romero no Brasileirão, mas enfim. Eu fiquei na dúvida até se o Mateuzinho não devia. O Mateuzinho ganhou no prêmio da Gazeta. O Cruzeiro realmente decepcionou. E a gente esquece, né? Porque o Cruzeiro depois encantou, mas o Cruzeiro começou a passagem do Leonardo Jardim sendo eliminado na Sul-Americana. Tava ajeitando o time. Perdeu pro Muxuque Runa e os outros que eu nem lembro, mas União Santa Fé. Mas aquilo não deu uma impressão que o Cruzeiro entregou? Não, mas não existe entregar, né? Não dá pra, mesmo que tenha feito isso, não dá pra gente passar pano aqui e falar, não, tudo bem, entregou. Sul-Americana, nível B, o Cruzeiro poderia muito bem disputar. Era mais uma chance de estar na Libertadores. Basta ver, o Cruzeiro com o Lanús, imaginando numa final. O Atlético Mineiro jogou bem menos do que o Cruzeiro na temporada e chegou na final. Então o Cruzeiro poderia ter, para mim, jogado mais. É verdade, o Leonardo Jardim demorou a conseguir tirar o Dudu e o Gabigol do time. Quando ele tirou naquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, ele mudou. Também é verdade que ele não participou da montagem do elenco. Ok, eu entendo todo esse contexto. Mas ainda assim, para mim, é time suficiente para ter avançado na Sul-Americana. E aí agora, nessa reta final, quando a gente imaginou, e eu mesmo falei na outra entrada, eu imaginava que o Cruzeiro estava jogando um pouco menos no Campeonato Brasileiro, já meio que disperso, focado na Copa do Brasil. Agora, para jogar isso que jogou no Mineirão, podia ter tentado jogar mais no Campeonato Brasileiro. Diga, Arnaldo. Qual o time que levou 3 competições simultâneas nessa temporada? Flamengo e Palmeiras levaram? Não, mas... Não é impossível. A Copa Sul-Americana foi a Copa do Brasil do Cruzeiro. Aliás, vocês notaram que essa sugestão de ser vice da Copa do Brasil direto para a competição sul-americana é uma estratégia da CBF em evitar que os times mais fortes
menosprezem a Copa do Brasil, como fizeram, por exemplo, Flamengo, São Paulo, etc., cada vez mais é impossível você jogar 3. O Cruzeiro não jogou 3, o Palmeiras não jogou 3, o Flamengo não jogou 3. Né? E o Cruzeiro foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, 38 rodadas o tempo todo. O Cruzeiro não era nem cotado para ficar entre os 8. Mas teve chance bastante de ultrapassar o Palmeiras, chance de ultrapassar... O Flamengo não, mas o Palmeiras teve... Chance bastante. Bastante. Tem uma diferença grande. O Palmeiras fez 2 pontos em 15, Arnaldo. O Cruzeiro podia ter ultrapassado. Então, mas tudo bem. Mas tem uma diferença grande entre os 3. Não só de investimento, existe, mas de trabalho, como você mesmo falou. O Abel está 5 anos no Palmeiras. Claro, não, mas assim, vamos lá. O Felipe Luiz estava desde o ano passado. Você está cobrando uma coisa que o Cruzeiro não é capaz de entregar ainda não. Talvez um pouquinho mais para frente. Então, eu acho que a gente mistura um pouco, porque assim, a folha salarial do Cruzeiro é bem alta. O Cruzeiro não investiu em contratação, mas a folha salarial do Cruzeiro é bem alta. E ele tem essa particularidade de ter um dono que pode pôr mais dinheiro do que realmente fatura. Porque se fosse considerar o faturamento do Cruzeiro, a folha salarial está fora do patamar do que o Cruzeiro poderia pagar. Não está fora da lei, porque o Brasil não tem isso. Mas o Cruzeiro tem uma folha salarial bem alta. Paga 2 milhões por mês pro Gabigol, que é reserva. Então, assim, não dá pra gente colocar todos os poréns e não falar que o trabalho do Leonardo Jardim tem algumas questões. De novo, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil não foi porque quis. O Palmeiras tentou ganhar do Corinthians e perdeu. Foi falta de competência. E assim como eu acho que foi falta de competência do Cruzeiro ficar fora da Sul-Americana. Porque o Cruzeiro, com o time B, tinha que ter passado do Mochuquiruna, União Santa Fé e sei lá, nem lembro quem é o outro time, de tão ruim que era o grupo. Foi um negócio absurdo o Cruzeiro ter ficado fora desse grupo. Só quero lembrar ao Arnaldo, ao Danilo, a você que está em casa, falando dos grandes da próxima Copa do Brasil, que o América vai disputar a Copa do Brasil. Estará na Copa do Brasil. E da Copa do Brasil depois quero falar, porque esse negócio é um absurdo também na Copa do Brasil.